Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o professor Celso e na aula de hoje eu vou estar trazendo para vocês um assunto bem interessante aí. Vamos falar do governo de Fernando Collor, né? Mais um assunto aí para sua preparação, da sua prova do ICEJA, do seu vestibular ou do Exame Nacional do Enem. Então fique conosco aqui no nosso canal e eu volto daqui a pouco com todas essas informações para vocês. Então, pessoal, vamos falar em como que foi o governo do presidente Fernando Collor de Mello, né? Um governo curto, né, de 1990 até 1992, isso porque ele foi retirado da presidência, ele sofreu um impeachment, né? Ele foi impedido de seguir o seu mandato, né? Haja visto que houve algumas situações que nós vamos falar aqui nessa aula, né? Vamos falar de alguns fatos, então, que marcaram o governo de Fernando Collor de Mello. Lembrando que ele era um político lá do estado de Alagoas, né? A região ali do Nordeste, né? E chegou ali com uma situação, né, da sua campanha, né? Um discurso, assim, de caçador de marajás, né? Então, ele vem com um discurso um apelo muito popular na sua campanha, e com esse discurso ele conquista aí a maioria dos brasileiros e chega, né, ao poder então no ano aí de 1990. As eleições foi em 89, né? Ele assume em janeiro de 1990 a 1992. Foi um governo muito polêmico. Por quê? Porque já no primeiro dia de governo ele lança o Plano Collor, né? O Plano Collor, né, tinha como objetivo congelar os preços dos alimentos nos supermercados, né? Tinha também o confisco dos valores depositados na poupança acima de 50 mil cruzados, né? Então veja bem, pessoal, que é uma medida muito polêmica, né? Que atingiu muitas famílias no Brasil, né? Porque as pessoas estavam acostumadas ali com aquela inflação alta no governo do José Sarney, né? E tinha muita gente que vendia suas casas, vendia suas propriedades, estavam vivendo de juro no banco. A inflação estava alta, mas o juro da poupança também estava alto, né? Então, tinha muitas pessoas que faziam isso, vendiam suas propriedades, vendiam suas casas, estavam vivendo de juros da poupança, né? O que acontece? O presidente, né, ele chega ao poder e ele vai então fazer o quê? Ele vai estabelecer essa medida aí, o confisco dos valores acima de 50 mil cruzados, né? Então foi muito polêmico isso na época que aconteceu. Uma outra coisa, né, que aconteceu no governo de Fernando Collor, né, é a questão da corrupção, né? Corrupção ligado ao seu tesoureiro, né, da sua campanha, o chamado Paulo César Faria, conhecido como PC Farias, né? Então, esse foi um período que foi, né, investigado, chegou-se à conclusão, né, que estavam ali envolvidos muitos valores nessas transações ali, né, e acabou isso sendo um escândalo no Brasil inteiro, um escândalo de corrupção, né, e houve então a instalação de uma CPMI. O que é uma CPMI? É uma comissão, né, de inquérito parlamentar mista, né, que foi, no caso, instalada no Congresso, né, pelos deputados e os senadores, né? Então ali começou então um movimento para impedir de ele seguir com o seu governo, né? E ele vai fazer o seguinte, ele vai conclamar o povo para sair para as ruas, né, o povo que o elegeu, né, para defender ele, mas o que ele vai encontrar nas ruas é o movimento dos estudantes chamados de Caras Pintadas em 1992, estudantes que, né, nos grandes centros do Brasil, pintaram seus rostos de verde e amarelo e foram para a rua, né, pedindo a saída de Collor de Mello, né? Então ele vai ser impedido de governar e em 29 de setembro de 1992, né, ele vai ser afastado provisoriamente da presidência, né? E depois o Itamar Franco vai assumir. Itamar Franco era o vice
E novamente, como eu falei para vocês, o Brasil é um país de vice, né? Vocês já perderam até a conta, né? Quem está acompanhando as nossas aulas aí, desde lá a, a República, né? 1889, em que um vice assume a presidência da República, né? No lugar do Marechal Deodoro Fonseca, né? Que no caso era então, né? O outro marechal do Exército, já no caso, o Marechal Floriano Peixoto. Né? De lá para cá, o Brasil não parou mais de ter vice na presidência. Não sei se vocês já também, como eu, perderam a conta de quantos vice-presidentes nós já tivemos no Brasil. Né? Então aí nós vamos ter então na próxima aula que nós vamos estar discutindo com vocês alguns feitos do governo então de Itamar Franco, esse que assume, né, que era o vice que assume então no lugar daquele que foi impedido, sofreu impeachment, é uma palavra que significa impedido de governar. Gostou da aula? Se gostou, você pode dar um like aí, pessoal, né? E nos ajudar a levar esse conteúdo adiante, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre o governo Collor, alguns fatos que aconteceu durante o seu mandato, né? E se esse vídeo te ajudou aí na sua preparação, considere-se a deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, acionar o sino das notificações e compartilhar com alguém que também está aí procurando também se preparar para conseguir o objetivo aí nos seus exames que irão prestar. Beleza, pessoal? Vejo vocês na próxima videoaula.